Olá! A Universidade Luterana do Brasil está em processo de reestruturação curricular. Isso significa que transformações significativas estão acontecendo, especialmente no aspecto formativo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Quero começar saudando Pedro Antônio Gonzalez Hernandes, que tem graduação em odontologia e doutorado em odontologia e é pró-reitor acadêmico da Universidade Luterana do Brasil. Seja muito bem-vindo, pró-reitor. Quero dar as boas-vindas também para a Graziela Marcuglia Oyarzabal, que tem graduação em pedagogia e doutorado em educação e é diretora-geral de ensino da universidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Também quero dar as boas-vindas para Marinícia Langaro Vaz, que tem graduação em pedagogia e mestrado em educação e é diretora adjunta de ensino. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O novo Plano de Desenvolvimento Institucional da ULBRA trouxe algumas alterações na formação profissional de professores e alunos. A nova base é formada por eixos, que consistem em um projeto de vida e formação profissional e acadêmica. A coordenadora do curso de veterinária, Christine Fischer, explica esses novos pilares da universidade. Dentro dessas políticas acadêmicas tem várias coisas que a gente foi repensando, né? A instituição hoje pensa como extensão, pesquisa e ensino, né? Então modificou-se o tripé, não é mais pesquisa, ensino e extensão. Então é a dúvida da sociedade, a dúvida que a gente tem aí fora que vai gerar um questionamento, que vai gerar uma pesquisa e que vai ser levado para a sala de aula, né? Com a proposta da reestruturação pedagógica, o aluno passa a ser avaliado por competências. Seu resultado depende da junção da teoria com a prática. A reestruturação promove também espaços para reflexões, discussões e estudos com os professores. A importância da reestruturação pedagógica, ela está atrelada primeiramente, ao novo PDI da universidade e também a necessidade que cada vez mais tenhamos um egresso que tenham competências e habilidades, não somente técnicas, mas também ao seu exercício de cidadania. Porque a gente vai mudar a forma de dar a aula, né? Então, aquele ensino que, de fato, insira o aluno dentro da sociedade, que faça ele pensar. Cada curso optou por organizar a nova grade curricular de acordo com suas necessidades. O curso de Educação Física optou por fazer essa migração aos poucos, ou seja, quem está nesse processo de avaliação num primeiro momento é justamente os alunos que entraram no bacharelado primeiro semestre. E essa alteração ocorre nesse semestre, no primeiro, semestre que vem até o quinto. Então, aqueles alunos que estão até o quinto semestre, no próximo, em 2018-2, já irão cursar as disciplinas da nova matriz curricular. A reestruturação pedagógica está sendo implantada nos cursos de graduação e pós-graduação. Então, em 2020, todos os ingressantes dos cursos de graduação da Universidade Luterana do Brasil já estarão contemplados com uma reestruturação pedagógica, processos avaliativos, nesse novo formato. Reestruturação curricular da ULBRA é o tema do ULBRA Conhecimento dessa semana. E sobre esse assunto eu gostaria de começar conversando com o pró-reitor Pedro. Por que fazer uma reestruturação curricular? O que levou a universidade a trabalhar essa proposta? A partir dessa discussão sobre que modelo de universidade pretendemos ser, a ULBRA está na sociedade para qual missão? Perfeito. Surgiu a discussão através de seminários em todos os campi, coincidindo com o processo de remodelação ou de renovação do nosso plano de desenvolvimento institucional, o PDI. Que é o PDI, sim. Em essas discussões surgiram várias observações pelos participantes sobre o modelo pedagógico da universidade. Isso inclui desde o processo de aprendizagem até o processo de avaliação da aprendizagem. Perfeito. E nos levou a que, em finais de 2016, o Conselho Universitário aprovasse a nova missão
da universidade, a nova visão da universidade e, consequentemente, uma série de normativas, que são as resoluções, que iriam nortear o processo de reestruturação que deveríamos realizar a partir de 2017. Então, em resumo, por que mudou, ou por que temos que fazer uma reestruturação pedagógica? Bom, porque de fato a missão da universidade mudou. Nós nos tornamos agora, ou temos como missão, em sermos uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Inovadora. Professora Graziela, o Pedro já comentou, mas especificando quais são, assim, as principais mudanças que estão acontecendo e vão continuar acontecendo em relação ao conteúdo programático, a relação professor-aluno, explica um pouco para nós, assim. Na verdade, esse processo de reestruturação curricular, ele é complexo e ele está sendo feito em etapas, justamente para a gente contar com uma maior participação, não é, de toda a comunidade acadêmica. Na verdade, quando a gente fala em reestruturação curricular, a gente está falando num processo de revisão, de reconstrução de todo o projeto pedagógico de cada um dos cursos. E isso envolve, não é, desde uma nova análise em relação ao perfil profissográfico que cada curso está buscando na formação dos seus alunos. Ou seja, o que se espera desse aluno. Isso, durante a sua graduação, a sua formação. Não é? E, na verdade, repensar esse perfil profissográfico também nos leva, não é, a repensar as metodologias, né, necessárias para que os alunos aprendam, o próprio papel do aluno e do professor nesse processo, e a partir, então, das diretrizes que nós temos no novo PDI de 2017 para cá, a gente concebe o aluno como um papel importante, né, como autogestor do seu conhecimento. E o professor também tem um papel relevante, que é de mediar esse processo de ensino-aprendizagem. E isso envolve, como eu já falei antes, né, a questão das metodologias, o próprio processo de avaliação da aprendizagem, ele precisa ser revisto nesse novo conceito, não é, que o processo de reestruturação traz em si. Sim. Professora Marinice, Graziela comentou o aluno como autogestor. Desdobra isso um pouco para nós, né? O que seria esse aluno sendo gestor agora do seu aprendizado? Isso. Então, hoje a gente não tem mais que vir para a universidade em busca de informação. A informação ela já está disponível para todas as pessoas com muita facilidade, né? Então, o aluno vem para a universidade e ele tem um compromisso muito mais profundo com o seu conhecimento, com a sua aprendizagem, nessa relação com o professor e com os conteúdos. Então, a universidade passa a não ter mais como princípio principal o trabalho com os conteúdos, e sim com as competências. Perfeito. E, nesse sentido, os alunos têm uma responsabilidade. Ele é autogestor do seu conhecimento, ele tem um papel fundamental. Ele não vem mais ouvir, ele não vai mais só reproduzir na avaliação. Ele vai participar da construção do seu conhecimento. E isso a universidade está disponibilizando e está trabalhando fortemente com as metodologias ativas, onde ele é protagonista, onde ele tem que agir e não mais só receber e devolver em avaliações. Ele tem que construir. E coletivamente, é outro ponto bastante forte, né? Que é a construção em comunidade de aprendizagem. Muito bem, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e já voltamos. Hoje o quadro Ciência em Foco está tratando do tema avaliação da aprendizagem. As disciplinas teórico-prática e teórico-profissionalizantes utilizarão atividades parciais que, somadas, resultarão 4 pontos. A atividade parcial 1, ou AP1, terá o valor de 1,5 ponto. A atividade parcial 2
terá um valor de 2,5 pontos. A AP1, vamos imaginar uma disciplina de 4 créditos, será realizada mais ou menos no 8º encontro e a AP2 no 15º encontro. Somadas as atividades parciais, 4 pontos, no 21º encontro você realizará atividade semestral que terá um valor de 6 pontos. Somados, teremos 10 pontos. Portanto, a pontuação do semestre é a soma das atividades parciais mais a avaliação semestral. Vamos imaginar que você não conseguiu os 7 pontos necessários à sua aprovação. Você terá a oportunidade de realizar a avaliação final, que valerá até 10 pontos. Para as disciplinas laboratoriais, disciplinas de estágios, TCCs, projetos tecnológicos e disciplinas de curricularização, o processo é o mesmo. Nós teremos avaliações parciais, que somam 4 pontos, mais a avaliação semestral, que lhe dará então a pontuação do semestre. Com um diferencial que nestas disciplinas você não realizará a avaliação final, pela própria aderência pedagógica que normalmente nessas disciplinas há a exigência da entrega de um produto, ou um relatório, um projeto, uma maquete, enfim. Então o processo será desenvolvido com o acompanhamento do seu professor. Portanto, a pontuação do semestre incidirá sobre a soma das atividades parciais 1 e 2, mais a avaliação semestral. Para as disciplinas teórico-prática em pacientes, o processo será o mesmo. Contudo, nós teremos atividades parciais mais a realização da avaliação semestral nos 2 componentes, componente teórico e componente prático. Para que você realize a avaliação final do componente teórico, é importante que você tenha obtido no mínimo 7 pontos no componente prático. Vamos imaginar que você não evidenciou os 7 pontos no componente teórico, mas você obteve aprovação no componente prático. Então você pode realizar a avaliação final. Para o componente prático, não haverá avaliação final. A pontuação final da disciplina, de uma disciplina teórico-prática em pacientes, se dará pela média da sua pontuação semestral ou avaliação final do componente teórico, o que for a maior, mais a pontuação semestral do componente prático. Reestruturação curricular da ULBRA é o tema do ULBRA Conhecimento desta semana. E eu gostaria de perguntar para o pró-reitor, professor Pedro, essa reestruturação, nós estamos agora em março de 2018. Essa reestruturação acontece também em todas as unidades aqui no Rio Grande do Sul, da ULBRA? Sim. É importante entender o que é a ULBRA, não? Perfeito. A ULBRA é uma universidade multicampi. O que significa isso, pró-reitor? Significa que ela está constituída por diferentes campos, assim cadastrada junto ao Ministério da Educação. No nosso caso, são 9 campos, onde não existe um conceito de sede dominadora ou de sede centralizadora do processo. Sim. A ULBRA, ela, ao se decidir em ser multicampi, ela tem Canoas como sendo o seu campus maior. Perfeito. Mas ela está constituída pelos outros campi que estão distribuídos ao longo do estado do Rio Grande do Sul. E ainda a ULBRA tem credenciamento também para o ensino à distância
que tem abrangência nacional. Nacional. E é importante a sua pergunta, porque o processo de reestruturação curricular, ele não é gerido por Canoas. Isso tem que estar muito claro. Isso é importante, essa Isso tem que ser muito bem compreendido. Ele é construído por todos os campi, e aí quando se fala os campi, estamos falando dos cursos de graduação e de pós-graduação estricto sensu a eles vinculados, que conforme serem da área ou serem homônimos, eles trabalham em conjunto o processo de renovação da proposta pedagógica. Então, não existe uma diretriz de um campus sobre os outros campos. Essa democracia da discussão, essa possibilidade do contraditório, essa possibilidade da discussão profunda e que culmina com o alinhamento de ideias para uma superação qualitativa, é fantástico. Professora Graziella, o próprio Pedro já comentou mais ou menos que o ensino à distância também faz parte desse processo de reformulação. Explica um pouco para nós em que sentido esse processo está acontecendo também em relação ao ensino à distância. Na verdade, a nossa unidade, digamos assim, é o curso de graduação. E como nós temos o credenciamento para a oferta à distância, então nós temos alguns cursos de graduação, no caso, né, e também pós-graduação, que são ofertados em duas modalidades, presencial e à distância. Então, todos os cursos que fazem parte, não é, e estão nessa etapa de reestruturação curricular, independente da modalidade, participam. Não é? Então, nós temos vários cursos que eles são ofertados nas duas modalidades, presencial e à distância. Então, o trabalho é em conjunto, ou seja, se tem a mesma matriz curricular, claro que as metodologias ou alguns instrumentos de avaliação eles são diferenciados em função da modalidade, não é? Mas o projeto pedagógico em si, ele é feito em conjunto. Muito bem. E dentro dessa ideia, eu gostaria de perguntar, vou perguntar para a professora Marinice, mas quem sabe o próprio Pedro pode também entrar na conversa. Qual é o papel do professor agora dentro dessa nova configuração? Talvez o próprio Pedro queira ajudar depois em algum momento. Então, o papel do professor é muito significativo. Assim como o do aluno, como autogestor do conhecimento, o professor como mediador. O que é ser o professor mediador? Sim. Então, se o aluno já tem à sua disposição conteúdo, as informações, porque nós teremos também salas de aulas virtuais, né, onde o aluno já tem previamente à sua disposição o material necessário para trabalho naquele componente curricular, ele já vem com uma base, além dessas informações, do seu conhecimento de mundo e de trabalho. Perfeito, então, ele vai trazer isso para a sala de aula e aí entra o papel do professor como mediador, que vai verificar se essas informações que ele tem são pertinentes àquele componente curricular, àquele curso, se ajudar o aluno a desenvolver criticidade também em cima das informações que ele tem acesso, né, com relação a essas... Quais dessas informações são ou não são? Isso, porque cada componente curricular tem objetivos dentro de um projeto pedagógico de um curso, para atender o perfil profissiográfico desse curso, né? Então, o professor vai estar sempre autoavaliando a sua posição e escolhendo as melhores atividades, as melhores metodologias que levem à conclusão efetiva de atingir esses objetivos desse componente curricular. Você comenta, enfim, do papel do professor. Eu vejo, assim, que o professor precisa dar uma guinada grande na sua ação, mas ele com isso não sai desvalorizado, muito pelo contrário. Muito ao contrário, seu papel é fundamental. Então aí não tem mais o centro do processo é o professor ou é o conteúdo. Então todas as pessoas, todos os elementos são importantes e são fundamentais. O professor não perde a importância do seu papel, muito ao contrário, é fundamental. Porque aí ele vai trabalhar junto com o aluno a questão da pesquisa, a questão da criticidade, a questão, inclusive, de ampliar o seu conhecimento, mas buscando sempre atingir os objetivos do componente curricular e das competências destinadas àquela disciplina. Muito bem.
Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica de hoje é sobre a reformulação curricular na área da saúde. Desde 2016, a Pró-Reitoria Acadêmica vem conduzindo, ou conduziu, na verdade, uma mudança curricular que visa, fundamentalmente, a formação de um outro profissional, de um outro aluno para as necessidades da população. Neste campo, a importância do professor assume uma transcendentalidade que até hoje, na verdade, não existiu. O professor deixa de ser o único responsável pela condução do conhecimento, mas ele participa na sala de aula do conhecimento, ele participa da construção do conhecimento e, além disto, da sala de aula, que é esse grande momento da mudança, a avaliação dos alunos nesse novo sistema vai também passar por mudanças muito substanciais, não mais matemática, somente com a avaliação de G1 e G2, como tradicionalmente se fazia, mas uma avaliação que se chama emancipatória, que significa você detectar o conhecimento do aluno, onde estão, portanto, as competências, e num curso como é o curso de odontologia, gerar habilidades que é saber fazer. Então, esse novo currículo é ensinar, aprender, fazer para quem e fazer como, numa clara perspectiva de mudança para a sociedade no campo da área da saúde, onde a preferência será dada para cuidar da saúde e não necessariamente, como tradicionalmente, ficar esperando que a doença aconteça. Portanto, é um modelo que trabalha muito com educação na formação e menos com restauração, que é uma tradição na odontologia. Reestruturação curricular da ULBRA é o tema do ULBRA Conhecimento dessa semana. E agora nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Pró-reitor Pedro Antônio Gonzalez Hernandes, as suas considerações finais. A universidade, ela decidiu ser uma instituição de ensino superior transformadora. Transformadora na sua essência, na sua responsabilidade social, na sua responsabilidade junto à comunidade acadêmica. Isto implica em mudanças. Consequentemente, isto implica em transformações. Não podemos esquecer jamais que a nossa missão é sermos uma comunidade de aprendizagem. Comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Muito bem, professora Graziela Oyarzabal, o seu recado final. Eu acho que é importante salientar que há um processo novo na universidade de construção, não é, das nossas práticas pedagógicas, curriculares, e a gente já tem envolvendo um trabalho bem intenso, né, envolvendo a comunidade acadêmica, os professores têm se engajado muito nas formações e nas próprias reuniões para a reestruturação curricular, e é importante também os alunos, não é, buscarem informações sobre o processo, estarem em constante contato, não é, com a coordenação do curso para aprofundar mais o que vai acontecer no seu curso quando entrar no processo de reestruturação, pois a cada ano nós temos um conjunto de cursos que passam pelo processo de reestruturação. Então, o ano passado, não é, em 2017, nós trabalhamos com os cursos das áreas de saúde e bem-estar social e os cursos de agricultura e veterinária. Então, esse ano, esses cursos estão passando pelo processo. No caso, 2018, primeiro semestre. Isso, né? Já entram, né, na ação, digamos assim, da nova proposta pedagógica. E aí, esse ano a gente trabalha com mais um conjunto de cursos, e o ano que vem, então, é a terceira etapa, não é? E a gente finaliza os cursos, né, das áreas. Então, é importante, não é, manter esse movimento de busca de informações, não é? E principalmente de participação, tanto professores quanto alunos. Muito bem. Professora Marinice Langaro Vaz, o seu recado final. Então, essa reestruturação pedagógica da universidade, ela é muito desafiadora para todos nós. Tem sido uma construção coletiva muito interessante, onde as pessoas estão participando, estão se envolvendo,
e o resultado, com certeza, ele será muito positivo, com ganhos para o aluno, com ganhos para os professores, para toda a dinâmica, né, que toda essa reestruturação vem a trazer. Então, com certeza, está sendo um momento muito importante na universidade, de uma forma geral, para toda a sociedade. E o resultado, com certeza, também não fica só na universidade, e se estende para toda a sociedade, porque o reflexo passa dos muros da universidade, né, e insere toda a comunidade de uma forma geral. Muito bem, muito obrigado, professora Marinice, pró-reitor Pedro, professora Graziela. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!